Boa noite. É um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês, né? E gostaria hoje de bater um papo, né? Não só falar, mas eu não sei como vocês costumam interagir, mas durante o nosso diálogo, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Ergue a mãozinha, a gente para. E pode até dar algum exemplo, né? Porque a proposta do tema de hoje é necessariamente isso. A gente refletir quantas vezes durante o dia, durante essa semana que passou, um mês, nossa vida, nós nos olhamos internamente e refletimos sobre o assunto gratidão. O quanto nós agradecemos de fato as coisas que vivenciamos, enfim, tudo quanto são situações que passam em nossa vida. Eu apontei alguns trechos do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Coisa pouca, apenas o suficiente para nos levar a uma reflexão um pouco mais profunda. Quem aqui, no momento das preces diárias, né? E aí eu não vou colocar noite, dia, tarde, preces diárias, cada um tem um hábito, costuma agradecer de verdade? Olha, que legal. Eu já estava ficando muito triste, né? Porque eu falei, puxa vida, será que é só eu que esqueço de agradecer? Mas eu vi aqui que está equilibrada a coisa, né? Tem bastante gente que se arriscou, erguer a mão, que agradece, mas uma boa parte também assumiu com sinceridade que esquece. Então esse é o ponto mais importante. O que é gratidão? Dicionário básico, tá? O reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Na realidade, no nosso dia a dia, nós agradecemos muito mesmo as coisas em que somos beneficiados, não é assim que funciona? E quando nós passamos por maus bocados, passamos por situações difíceis, a gente agradece? Ou agradece depois que passa o conflito? Normalmente é depois, né? No momento do conflito, nós ficamos realmente nervosos, fixados na problemática, tentando buscar uma solução ou pessoas que possam nos auxiliar. Mas nós não agradecemos no momento das nossas preces, mesmo após elas terem passado as dificuldades. Na grande maioria das vezes, nós achamos as soluções, mas não refletimos o benefício que elas nos trouxeram. Nós discutimos com alguém, ótimo. Ou, sei lá, fomos caluniados na empresa, perdemos o emprego. É tudo agravante, não é? Tudo muito agravante. Mas o que nós aprendemos com cada situação difícil que nós passamos? Então vamos lá. A que nós devemos ser gratos? De fato. É fácil de refletir a respeito, não é? Nós devemos ser gratos por praticamente tudo, mas tudo que nos agrade. Essa que é a questão. Mas tudo que nos agrade, se não nos agradar, não tem por que sermos agradecidos. Eu vou agradecer, por exemplo, me desculpe se houver algum juiz ou advogado, por ter perdido uma causa na justiça? Não? Normalmente a gente não agradece, a gente agradece quando a gente ganha, não é assim? Então, esse aqui é um filósofo que eu gosto muito, que é o Thomas Hobbes. Em 1642 ele já colocava alguns aspectos bem interessantes. Religioso, cristão, tá? Tal como a justiça depende de um pacto antecedente, assim também a gratidão depende de uma graça antecedente, quer dizer, de uma dádiva antecedente. Isso era o conceito de 1642,
passado por Thomas Hobbes. Maravilha. A doutrina espírita, por sinal, ela vem nos trazer um novo conceito. Ela vem nos trazer uma realidade inexorável, que é o fato de termos a oportunidade de reencarnar, de aprender constantemente, de, olha só, passar por dificuldades, né? Não só alegrias. Afinal, aqui nós não vivemos num planeta de provas e expiações. Mais provas e expiações, aliás, não existe, né? Porque cada um de nós passa, com certeza, por diversos problemas. E não é só no mês, não, é durante um dia. Durante um dia, apenas, se a gente parar para pensar, nós temos centenas de coisas a decidir, não temos? Essas coisas que nós vamos decidir, nós vamos tentar decidir de forma que elas se transformem em benefício, sempre. Se nós estivermos numa situação, num dilema ético, do qual nós tivermos que decidir, e essa decisão vai nos trazer prejuízo, qual vai ser a nossa posição? Invariavelmente, nós vamos tentar fazer, como se diz no popular, puxar a sardinha para o nosso lado, né? É assim que a coisa vai funcionar. Mas esses dilemas, eles são importantes porque eles vão ser a oportunidade que nós temos de crescer moralmente. Então, quando eu disse que todas as dificuldades e todos os problemas, eles são importantes para o nosso crescimento, e principalmente para que a gente reflita e agradeça por eles terem surgido na nossa frente, eu disse uma coisa com muita certeza. Por quê? A todo momento vão ocorrer coisas que a gente precise buscar dentro de nós a inspiração necessária para entender o que está acontecendo e tirar o melhor proveito. Tirar o melhor proveito, essa é a parte difícil da coisa, né? Então vamos lá. Aqui nós temos no Evangelho o seguinte: todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia. Deus nos faz favores minuto a minuto, o tempo todo. Então nós deveríamos ficar felizes com os dissabores, né? Deveríamos. E agradecer-lhes, sobretudo no momento, mesmo em que experimentamos o efeito de sua bondade e da sua proteção. Essa frase me chamou muito a atenção. Sobretudo no momento, mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade. O que nós esperamos de Deus e sua bondade? O que nós fazemos com os nossos filhos? Nós somos pessoas boas como pais, protegemos, né? Mas protegemos como? Nós somos o tempo todo bonzinhos? Nós fazemos o tempo todo o que eles desejam? Não fazemos. Nós fazemos aquilo que a gente julga que eles precisam. Mas como seres humanos, a gente não erra um bocado? Como reencarnacionistas, nós não entendemos que muito das coisas que ocorrem conosco não é uma necessidade para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento? E é justamente onde entra o efeito da bondade de Deus. Deixar, que é a parte mais difícil para nós pais, deixar com que os filhos recebam de acordo com o que programaram para si mesmo. Voltando, saindo um pouco do contexto, eu venho trabalhando muito com um tema sobre droga e família, né? Qual a maior dificuldade que nós temos quando nossos filhos começam a sair de casa? Não é um protecionismo fora de série, achando que a gente sabe tudo e vai protegê-los eternamente? E na realidade a gente não sabe nada, porque o que aconteceu na nossa adolescência mudou totalmente para agora. Isso é um fato. Então nós pecamos como pais no momento em que nós achamos que vamos resolver os problemas
gerado pelas decisões dos nossos filhos. Se Deus fizesse isso conosco, o que aconteceria? Estaríamos vivendo um caos. Estaríamos vivendo um caos, porque todo mundo que é extremamente protegido não cresce. Não cresce. Então, aí justamente entra a parte que, querendo ou não, gostando ou não, nós somos obrigados a nos resignar e agradecer diante das vicissitudes de nossas vidas, as coisas que nós julgamos ser ruins. Porque a gente julga apenas que são ruins, quando na realidade são coisas boas. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Nunca. Então, muitas vezes, nós estamos focados em agradecer as nossas conquistas, não é? Voltamos, isso vai virar um círculo vicioso. Tá? Nós agradecemos constantemente as nossas conquistas. E isso é muito importante, porque realmente a gente tem que focar num determinado objetivo que a gente tenha, lutar por ele e ser grato. Grato a Deus. Mas a Deus, quando a gente fala Deus, nós estamos pensando em algo abstrato. Mas a bondade, nesse contexto todo humano, está em que há uma diversidade muito grande de características e de personalidades no mundo. Então, quando nós conquistamos alguma coisa, é porque alguém nos deu oportunidade, não é? Por exemplo, na atualidade, outro dia eu estava brincando com meu filho a respeito disso. Ele falou assim para mim: pô pai, mas na sua época eu me senti bem velho. Ele falou: na sua época o pessoal não pensava muito em fazer faculdade, né? Eu falei: não, realmente. Existiam uns padrões de faculdade que era mais ou menos o necessário para a organização social, e o restante era metalúrgico ou bancário. É mais ou menos assim. Eu falei: não, então na atualidade, pela mudança social, há uma contextualização de que todos têm que ter uma faculdade, todos têm que ter um curso superior. Maravilha. Mas para quê, afinal de contas? Porque quando nós possuímos um objetivo, nós vamos trabalhar por ele. Nós vamos buscar meios, através da nossa inteligência, de alcançar esse objetivo. Seja ele num curso superior. Eu conheço muita gente que não quer saber de estudo e, vou falar a verdade, está melhor que eu. Por quê? Porque tem um objetivo, que corre atrás do que precisa. Ele correndo atrás do que precisa, ele tendo um objetivo, ele criou as ferramentas necessárias, os meios necessários para atingir as suas conquistas. E é exatamente nesse momento que Deus age. Por quê? Alguém aqui costuma ou conhece casos muito visíveis de pessoas que simplesmente paradas em casa conseguem algo? É muito difícil, não é? Então, nesse contexto social em que vivemos, todas as ferramentas são importantes para que a gente desenvolva, junto com os outros, a nossa inteligência e a gente consiga, através desse movimento, crescer. Ora, eu cansei de ouvir, em toda a minha vida de trabalhador, pessoas reclamando do seu trabalho. Entrando, um esforço enorme para entrar numa determinada empresa, e depois de instalado lá dentro, começam as reclamações. Não deveria ser o oposto? Independente de ser uma empresa ou um trabalho autônomo, o que quer que seja, não foi algo que nós escolhemos? Não foi algo que nós batalhamos por isso? Não deveríamos ser gratos por estar podendo pôr em prática aquilo que a gente acredita ser o certo, aquilo que a gente acredita que vai ser bom para a humanidade, para a sociedade, independente de qual seja a função?
Se eu vou ser um operário qualquer, eu tenho que procurar ser o melhor operário. Dar de mim o melhor que eu possuo. E eu preciso ajoelhar e agradecer a Deus por eu ser o melhor operário? Não. Intuitivamente eu já tenho que ser agradecido pelo meu próprio esforço. Mas existiria uma harmonia se a humanidade não estivesse mais ou menos todos encaminhados com o mesmo sentimento, com a mesma necessidade? Não haveria harmonia. Então, a bondade de Deus está exatamente aí. No momento em que todos nós podemos interagir e ser agradecidos, sim, uns com os outros também, pelas oportunidades que nós criamos e pelas oportunidades que nos dão. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer nunca em nossa vida. Há 13 anos atrás, precisamente, por coincidência é a época que eu adentrei o Espiritismo, eu comecei a frequentar um grupo de estudo próximo à minha casa, mas eu nunca fui propriamente dito religioso, né? Eu tinha aquele sentimento interno que existia algo, né? Mas Deus, não Deus, para mim não era muito importante isso. O mais importante era eu ter uma consciência íntima da minha conduta. E eu tentava manter fielmente isso. Estava eu passando por muitas dificuldades. E não eram nem financeiras. Trabalho tinha bastante. Estava eu passando por muitas dificuldades. Com pessoas me ajudando, com clientes, com uma série de coisas. E coincidentemente fui eu numa casa espírita. Era um trabalho diferente para mim, eu enxergo ele como diferente hoje. Mas nós entrávamos na sala para tomar o passe, eu sentava no meio de 5 pessoas, que hoje, olha que incrível, eu sei que eram médiuns. Na época eu só ia lá tomar passe mesmo para ver se a coisa desanuviava, né? Maravilha. Naquele momento, eu sentei e fiquei assim, mas o que eu vim fazer aqui? O que eu espero daqui? Falei, bom, já estou aqui mesmo, por que não agradecer? E comecei mentalmente a agradecer por todas as dificuldades que eu tinha, porque a cada uma delas eu estava encontrando os meios de superar e dar um passo adiante, mesmo me arranhando muito. Estava eu concentrado em mim, né? Porque eu gosto muito do que eu penso, sabe, gente? Eu, quando começo a pensar, eu me perco, assim, eu fico pensando muito e eu adoro isso. Estou eu lá, conjecturando sobre a gratidão comigo mesmo, e eis que uma médium, pasme, começa a falar assim, a gratidão. E começa a narrar tudo, ou praticamente tudo, de uma forma resumida, que eu estava vivenciando. E ressaltando principalmente o fato, que era uma coisa rara, de naquele momento eu estar agradecendo algo. Interessante, né? Bem, eu saí de lá assombrado, falei, nossa, mas que raio é isso? Eu não conversei com essa mulher, ela não sabe quem eu sou. Fui pesquisar a minha mãe, fui pesquisar com quem estava em volta, se ela me conhecia, é claro, não sou bobo, né? E nada, essa mulher nem sabia que eu existia. Anos mais tarde eu fui entender o que tinha acontecido, né? E isso nós vamos apontar aqui. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós buscamos as soluções intelectuais que possuímos, não buscamos? E quando nós temos uma ideia, achamos, pá, a solução, ela surgiu. A quem nós atribuímos essa solução? Além da nossa inteligência. Ah, mas ninguém, é claro. Eu sou altamente capaz de solucionar os meus problemas. E quando eu não sou capaz de solucionar o problema, existem pessoas amigas que vão nos ajudar, né? É claro, sabem muito mais dos nossos problemas do que nós mesmos. Não é assim que funciona? Ótimo.
Até nos momentos de dificuldade, quando estamos buscando as soluções, ocorrem as inspirações, as intuições. Para quê? Para que através da reflexão nós tenhamos meios de solucionar tudo e ultrapassar todas as barreiras que nós temos à frente. Nós agradecemos essas inspirações. A doutrina espírita não traz para nós a noção muito clara dos nossos anjos guardiões, mentores, benfeitores, o que vocês quiserem dar o nome, não há o problema. Não traz bem claro isso? Esses espíritos que sofrem muito, né, que se descabelam muitas vezes e chegam até muitas vezes desistir. Fala, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais intuir essa pessoa, porque não escuta nada do que eu falo. Mas nós recebemos constantemente isso. Nós fazemos preces, né? Nós rogamos a Deus no desespero sempre, e esses irmãos estão lá, nos intuem, nos intuem, nos intuem. E quando nós achamos a solução, o mérito é nosso. Não é? O que são os benefícios materiais? Quais são os benefícios materiais que nós buscamos constantemente? Além do emprego que eu citei. Nós temos um padrão social, não temos? Nós temos que nascer, ser criado, exigir muitas vezes dos nossos pais o máximo, sorte daqueles que conseguem extrair isso, e temos que automaticamente buscar um bom estudo, ou sermos induzidos ao bom estudo, temos que buscar uma faculdade, temos que buscar um emprego, temos que buscar fazer carreira, temos que buscar estabilidade, tudo na euforia, na onda da sociedade. E temos que fazer tudo isso buscando uns poucos benefícios materiais. Um carro, uma casa, alguns uma casinha na praia, no campo. E a quem nós agradecemos isso? Ao nosso esforço, é claro, não é? É sempre o nosso esforço, não muda. Mas, quando nós estávamos lá desesperados na erraticidade, pensando o que ia fazer da nossa vida, oh céus, eu vou ter que reencarnar de novo, né? Nós paramos para pensar que no momento daquela reuniãozinha de falar, e agora? Como que vai ser essa existência? O que eu vou fazer? O que eu vou ter? Nós pensamos por um acaso em negociar uma doença? Pensamos em negociar algum tipo de deficiência? Ou nós tentamos trazer para o nosso lado aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais leve? Nós buscamos, sim. Nós buscamos minimizar as coisas. Só que aqui, quando nós conseguimos as nossas conquistas saudáveis, porque todos os dias nós não temos que agradecer os benefícios de Deus. Primeiro que eu não sei nem por que eu acordo, né? Mas eu já acordo respirando. Eu já acordo pensando nos meus problemas, acordo pensando também nas coisas boas. A vida não é só problema, não é? Eu acordo também pensando, por exemplo, puxa, eu tenho que respirar agora? Eu tenho que andar? Eu tenho que filtrar as impurezas do meu sangue? Eu fico pensando nisso? Não? Por que será? A abstração ela é tão grande de toda essa fisiologia humana que nós esquecemos o principal. Agradecer todos os dias pelo simples fato de estarmos cumprindo mais um dia, né, de atividade. Mas nós já acordamos esbaforidos, né? Atrasados muitas vezes, aquela sonequinha
no telefone, mais 10 minutos, mais 10 minutos, né? E quando passa os 20, 30 minutos, não temos tempo mais, né, de agradecer nada. Nós temos tempo de nos desculpar caso chegarmos atrasados em algum lugar. Então, os benefícios materiais é tudo isso que a gente conquista, né? Até mesmo o ato da nossa vida é um benefício material. Ou não é? É palpável. É aquilo que está nas nossas mãos. Talvez não sob nosso controle, mas está nas nossas mãos. Mas nós temos ainda, além disso, o desenvolvimento social e o desenvolvimento tecnológico à nossa volta. Olha o benefício material que nós temos com o desenvolvimento social. Já pensou se nós estivéssemos com pessoas ainda com pensamento na Idade Média? Não seria estranho, né? Tá certo. Num momento lúdico entra alguém vestido de cavaleiro, né? Andando por aí, isso se não entrasse com o próprio cavalo junto, né? Não seria esquisito? Um dos maiores benefícios materiais que nós temos é o desenvolvimento coletivo do ser humano em massa. A gente não costuma brincar que as dificuldades, as coisas só mudam de endereço, de famílias, que elas não são muito parecidas, né? Problema com pai, com filho, com cunhado, com sogra, com gato, com cachorro. Não, gato e cachorro a gente nunca tem problema, porque eles são muito legaizinhos, né? Mas os problemas só mudam de endereço, não é? Então o nosso desenvolvimento ele tem sido constantemente em massa. Em alguns estados aqui do Brasil chamariam isso de arrastão. As curas obtidas ou pelo reequilíbrio moral ou pela medicina não são conquistas materiais? Eu me reequilibrei moralmente, por quê? Porque eu resolvi finalmente me autoanalisar, observar quem sou eu, e automaticamente o meu cérebro, as minhas células, o meu perispírito, tudo ali acoplado, eles começam a trabalhar no quê? Na minha cura. Quando a gente chega num centro espírita ou num centro espiritualista que trabalha com cura, eles dão a garantia que nós vamos ficar bem? Não, né? Logicamente que eles falam, continue procurando médico, né? E continuem aqui, tentando alcançar a sua cura. Algumas pessoas têm sim a sua cura automática. Outras, eu já conheci anos e anos frequentando centros espíritas e não conseguiram alcançar a cura. Será que faltou alguma coisa? Será que faltou alguma mudança? Porém, quando nós conseguimos alcançar algo, invariavelmente nós esquecemos de agradecer. O que Thomas Hobbes chamaria de graça. Acho que aqui todo mundo já ouviu esse termo, né? Não estou falando nenhuma aberração. Então, invariavelmente, nós esquecemos de agradecer. Nós não agradecemos quando o médico nos cura a gripe. Agradecemos? Quando ele tira a farpa do nosso dedo, que é bem difícil de tirar, nós não agradecemos. Na maioria das vezes, quem depende do SUS vai ficar indignado por ficar 2, 3 horas lá dentro. Vai criar um clima tão ruim que vai incitar as outras pessoas a irem pelo mesmo rumo. E se não fosse o SUS? O que aconteceria? Estaria cheio de curandeiros aí, né? Na praça. Batendo erva. Não estou diminuindo o efeito terapêutico da coisa. Mas nós temos que analisar que, em todo o momento, nós temos oportunidade de sermos gratos. Gratos por termos leis, gratos por termos a polícia, gratos por termos tudo à nossa volta, mesmo que a gente ache que não funcionam. Nós temos que ser gratos, olha que interessante, até pelos políticos que nós temos, não temos? Por um único detalhe, pelo fato de a gente não se interessar pela política. Pelo fato de a gente só se interessar ou achar que algo é ruim à nossa volta
quando a gente realmente precisa. E nós esquecemos de agradecer. Nós lembramos apenas da deficiência. Olhamos todas as deficiências à nossa volta e esquecemos de olhar as nossas próprias. E olha que são muitas. São muitas. Se eu parar para pensar todos os dias a quantidade de coisas erradas que eu faço, eu não estaria nem aqui falando. Seria difícil eu me encarar no espelho, né? Tanta hipocrisia. Seria demais. A gratidão, ela exige manifestação de nossa parte, ela não exige? E como é essa manifestação? Como seria essa manifestação? Quando alguém nos ajuda, a gente vai lá e agradece veementemente a pessoa por ter nos ajudado? Não. Não só. A gratidão ela pode ser silenciosa. Muito silenciosa. Eu falei do processo no começo, né? Quando a gente perde um processo. Tá. E quando a gente ganha um processo, uma causa trabalhista, por exemplo? A gente ganha esse processo. Ótimo, nós ganhamos. Qual a nossa função? Aprender com aquilo e procurar beneficiar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, se alguém já passou por isso de ter que processar uma empresa. Foi lá, processou e ganhou a causa. Maravilha, é um direito. Alguns anos depois, essa pessoa vai e abre uma pequena empresa. Começou o tormento na vida dela, mas ela abriu. Né? E ela vai, coincidentemente, demite alguém e esse alguém o processa. Como ela vai agir? Ou, melhor, como ela agiu para que chegasse nessa situação? Ser agradecido, muitas vezes, é não fazer ao próximo aquilo que fizeram conosco. Interessante isso, né? Por que eu processei uma empresa? Por tal e por tal motivo. E por que eu derrapei com o meu funcionário e fiz a mesma coisa? Qual a moral da história? Então, ser agradecido é ajudar a puxar o carro do bem. Não só para o nosso lado, né? Mas que ele seja de uma forma geral. Então, nós podemos ser gratos a quem intercede por nós. Eu vou recorrer de novo àquela época em que todos estavam lá no umbral. Agora não é erraticidade mais não, tá? Agora é lá no umbral, no nosso inferno espírita. Tá? Nós não sabíamos porque estávamos lá, estávamos sofrendo, passando frio, fome, etc, 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 porque nós estávamos apegados a quê? Ao corpo. Maravilha. Insistentemente, alguém fazia uma prece por nós. Vocês se lembram do nosso lar? O que André Luiz fala? Apesar dos pesares, uma ou outra pessoa faziam preces constantemente por ele. E falaram, olha, isso te ajudou pra caramba, camarada. Você ficou lá seus 7, 8 anos, mas aquela meia dúzia de pessoas que fez prece por você, te ajudou muito. Que foi o maior potencial de energia que você teve para poder em algum momento ter uma lucidez. Isso é um fato importante. Por quê? Em muitos momentos, nós vamos ficar sabendo, sim. Vai ser dado o direito de saber quem intercedeu por nós. E olha que interessante. Pelo fato de estarmos sofrendo, nós vamos ser o quê? Agradecidos a essas pessoas. Mesmo que sejam ilustres desconhecidos. Nós vamos ser muito agradecidos. No livro dos Espíritos, nós temos aqui, ó. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho. Aqui ele está falando simplesmente de pessoas que acham que não é importante. Não vale a pena. A prece em favor de quem? Dos mortos, né? Que ele fala aí. Nós falamos desencarnados, né? O livro dos Espíritos está errado, eu acho, viu? Não tenho certeza não. Tá? São tabus. Mas são pessoas que pensam que a prece em favor dos mortos, dos nossos irmãos desencarnados, ela não tem valor porque não está escrito.
no Evangelho? Horas. Que lógica teria, né? A prece que lhe diriges, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que ele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento. Olha o detalhe nisso tudo, né? Quantas vezes as pessoas intercedem por nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas nós estamos tão endurecidos, e isso aqui, vivenciando o nosso dia a dia, estamos tão endurecidos que não manifestamos nem sequer a vontade de refletir a respeito. Quanto mais arrependimento, né? Piorou. Então, há uma grande importância, porque no momento em que nós nos conscientizamos de que existem pessoas boas à nossa volta, e não melhores do que nós, pessoas boas que tentam ajudar o outro como uma forma de ter um espelho para si mesmo, quando nós tivermos essa consciência, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Nós não aprendemos com os exemplos dos outros? Ou só com os nossos erros e acertos? Às vezes, o observar as pessoas que estão à nossa volta é o suficiente para que a gente não cometa erros. E nós temos que ser gratos também por isso. Por quê? Porque temos a inteligência suficiente para fazer essas observações. Só não vale quando o nosso instinto fala mais alto. Porque mesmo observando, nós derrapamos nas mesmas questões. E ao entender que derrapamos por causa da nossa personalidade, por causa do nosso ego, deveríamos também ser gratos pela lucidez de entender quem realmente nós somos. Perfeitos? Não, não somos perfeitos de forma alguma. Mas temos muito a compreender sobre nós mesmos. Ser grato, aderindo à prática do bem, na mesma proporção em que se beneficiou. Quem é que é trabalhador desse centro espírita? Tá. Dos que não são trabalhadores, quantas pessoas já se beneficiaram pelo passe, pela desobsessão, pelo tratamento de cura, por qualquer que seja a atividade? Nossa! Que desvantagem, que contrabalanço, né? A gratidão em estarmos aqui, ouvindo eu, já é uma grande coisa, tá? Mas eu aprendi, lá atrás, que nós também temos que retribuir na mesma proporção que recebemos. E como que é essa retribuição? Buscando entender o que é o Espiritismo, através das palestras, através dos cursos, depois de uma breve introdução, de um breve entendimento, buscar se interessar, além das nossas necessidades pessoais, pelo trabalho ao próximo. Porque foi o trabalho voluntário que nos aliviou algumas cismas. Mas na maioria das vezes, nós estamos tão apegados nas nossas necessidades que nós esquecemos de ser gratos no sentido, não de ajudar um centro espírita ou ajudar uma comunidade, não. Nós esquecemos de ser gratos, dando a oportunidade para outras pessoas de receberem o mesmo tratamento. Se aqui, em algum momento, haviam 10 pessoas trabalhando, atendendo 100, se mais 20, 30 entrassem no mesmo processo, muito provavelmente essa grande corrente de boa vontade atrairia muito mais pessoas. E eu vou até ser um pouco místico, eu imagino muitas vezes que a espiritualidade não traz uma demanda muito grande de pessoas para casa, porque ela sabe que a casa não vai comportar. Por quê? Porque nós estamos presos nas nossas necessidades. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, e isso vai dar uma curiosidade em vocês, porque eu não coloquei aqui, vocês pesquisem depois e briguem comigo pela internet, tá? Ela fala que o maior empecilho ao nosso crescimento como encarnados é o interesse pessoal. Porque o nosso interesse pessoal
ele aborda uma gama tão grande de vícios que a gente não tem capacidade de abrir mão deles. Então, de acordo com o interesse pessoal de cada um de nós aqui presentes, nós não somos capazes, muitas vezes, de dar aos outros o bem que nós recebemos. E isso, se a gente for levar para o plano de Deus, é uma ingratidão. É uma das maiores ingratidões. Não fazer o bem pelo bem recebido. Então, se eu fui agraciado pela justiça, que nas oportunidades vindouras eu seja justo. Eu não falei isso? Não posso brigar, agradecer a justiça por um benefício e, na contrapartida, fazer o mesmo que eu reclamei. Não adianta. Se eu fui agraciado com a instrução, com o aprendizado, que eu possa sempre instruir aos que de mim se aproximem. Eu vou ser melhor que os outros por naquele momento estar instruindo? Não, porque sempre vai ter alguém me ensinando. Isso é fato. Mas o mínimo que eu sei, o mínimo que eu tenho, eu posso dar aos outros. E isso vai se tornar uma corrente muito grande. Se eu fui agraciado com um bom emprego, que eu faço melhor. Vocês já ouviram falar isso? Ah, eu falei agora há pouco, né? Puxa, esquecido até. Se eu fui agraciado um dia pelo socorro da mediunidade, que ao estar apto ao trabalho, não fuja com desculpas. O que eu estou cansado de ver, já que eu estou no contexto espírita, médium formado, porque nós somos formados em mediunidade, né? Nós sabemos tudo de mediunidade. Médiuns formados que vivem em desculpa o tempo todo diante dos próprios trabalhos. Uma hora é a visita que bate a porta, é a prioridade do trabalho que nós temos que ter, é a família que nos impede, é uma viagem repentina ou planejada. Nós nunca apontamos para nós mesmos e falamos, sou eu, né, que não quero, sou eu que não desejo. E isso também é uma forma de ingratidão. Agora a gente começa a ir na contramão da gratidão, né? Isso é uma forma de ingratidão. Porque se nós fizéssemos, cumpríssemos o ciclo, nós estaríamos sendo gratos e cumprindo nosso papel social. O que eu falei agora seria algum tipo de proselitismo? Eu estou tentando puxar a sardinha para o espiritismo? Não. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Qualquer religião. Ah, eu frequentei lá, eu entendi tudo, mas eu ainda gosto de como o evangélico trabalha. Vá e seja o melhor evangélico do mundo, dentro de um conceito cristão. Ah, mas eu gostei do católico, da umbanda, do esoterismo. Vá e faça o melhor que você pode. Mas faça, não fique pulando de galho em galho, né? Dando as desculpas necessárias. Isso acontece não só no voluntariado, isso acontece o tempo todo na nossa vida particular, porque é um ciclo repetitivo. E essa é a maior ingratidão que nós podemos ter. Não estarmos aptos a aceitar as vicissitudes e estarmos aptos a interpretá-las. Então, ser grato, analisando e compreendendo as provas diante das vicissitudes que surgem em nosso caminho. Tem diferença entre vício e vicissitude? Por que todo mundo ficou mudo? Existe diferença? Vício são vícios, né? Fazer fofoca é vício, não é? É vício. Porque o fofoqueiro, ele adora fazer fofoca. Quando ele não faz, dá um negócio por dentro que só o dependente químico pode explicar. Ocorre de todas as formas, com todos os tipos de vícios. Vicissitudes são o quê? São os problemas que surgem diariamente na nossa vida para que a gente possa solucionar. É totalmente diferente. A partir disso, nós podemos compreender as vicissitudes que surjam ou batam a nossa porta, são as oportunidades de análise que nós temos constantemente e agradecer, até mesmo quando somos mal falados,
até mesmo quando somos caluniados. Olha, isso é só um exemplo entre tantos que poderiam surgir. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de aprender com as situações e ser grato por ter inteligência suficiente para lidar com elas. É isso. Eu espero que fique bem clara a questão da gratidão e que a gente tenha condições sempre de fazer essa análise, que apesar de parecer muito complicada, ela é mais simples do que a gente pode imaginar. Bom, boa noite. Obrigado, Anselmo. Obrigado a você. Pela todas as instruções necessárias para nós, né?